Oi pessoal, aqui Leandro Costa para nossa live de toda a noite de terça. Hoje, excepcionalmente, aqui pelo Facebook, porque o Instagram fez um sistema de verificação. Segundo eles, é a respeito de segurança, para saber se a conta é minha e tal. Então, o Instagram fez bloqueou, né, de certa forma, a minha conta, com risco de permanentemente, né, remover a conta. Segundo a empresa, não vou questionar por enquanto, porque aconteceu isso hoje, então eu não sei qual é o posicionamento da empresa. E segundo o Instagram, é para verificar uma questão de segurança, e por se tratar disso, pode ser algo que realmente o Instagram tenha percebido alguma tentativa de invasão, né, coisas do tipo. Então, nós temos que, por mais que eu entenda que o grupo Meta seja enfim, né, posso fazer N críticas aqui ao grupo Meta, mas a gente tem que dar o benefício da dúvida. A princípio, é somente por questões de segurança que o Instagram fez essa verificação. Então eu vou partir do princípio do benefício da dúvida, no qual a conta lá no Instagram está suspensa temporariamente, por questões mesmo de proteger que eu estou produzindo ali o conteúdo. Então, esse é o primeiro ponto, né? Então, nós estamos aí no momento já de segundo turno, no caso aí do Brasil, e a nossa eleição, né, que é para presidente, alguns estados vão ter segundo turno para governador, São Paulo, por exemplo. Aqui no Rio de Janeiro não haverá segundo turno, o primeiro turno já definiu o governante, assim como é o caso de Minas Gerais, entre outros. E no segundo turno, a coisa está acirrada, está uma questão imprevisível, e é importante alertar as pessoas para o que está do outro lado. Então, não se trata de uma comparação. Vou até trazer aqui uma questão importante, algumas questões importantes, mas em especial uma questão importante, que é a comparação de que o chamado falso equivalente, né? Dizer que o Bolsonaro de um lado, o Lula do outro se equivalem. Isso é um absurdo gigantesco, mas isso foi colocado na cabeça do povo durante muitos anos. Por quê? Quando a gente via aquele discurso do Leandro Carnal, onde ele falava: o cara quer falar do político que desvia milhões, mas ele avança um sinal. Então o que acontece? É importante falar sobre dosimetria, que a dosimetria é estudada lá muito no direito penal, mas ela tem que ser estudada em todo o âmbito. O que é dosimetria? A dosimetria, ela trata de você dar uma pena condizente com o tipo de crime, ou seja, tem que ter relação com o crime. Então você não pode tratar igual o cara que, enfim, comete um furto e um roubo, porque o roubo tem violência, por isso que o roubo é muito mais grave, né? Tratar igual um atropelamento e um estupro, isso é inadmissível. Então tem que ser visto esse tipo de coisa. Por isso mesmo a questão lá do crime culposo, do crime hediondo. Então você vai ter um crime menor, um crime maior, isso tem que ter essa medida. E isso é muito importante. Por quê? Porque, claro que nós devemos, por uma relação moral, não desviar. Mas eu não estou nem colocando isso aí em relação ao Bolsonaro, porque nem isso ele fez. Mas ainda para quem acha assim, não, mas o cara é grosso, enfim, muita gente pensa dessa forma. Eu vou falar sobre isso, eu vou falar só sobre essa questão do Bolsonaro. E muita gente pensa, ele é grosso, isso e aquilo. E comparam ele, porque ele faz isso e aquilo, e comparam ele ao Lula. As pessoas tentando comparar. E não tem como, porque isso é realmente você comparar um traficante com um cara que escuta o rádio dele alto, que te incomoda. Para quem se incomoda com o Bolsonaro, né? Então isso por si só é um absurdo. No caso da ignorância, o pessoal fala assim, o Bolsonaro ele é matuto, ele é ignorante. E eu vou fazer aqui um pensamento. Gente, realmente dá para acreditar que é ignorante um cara que tem formação na academia do Exército? Um cara que tem todos esses anos na política? Ele não é um ignorante. O que o Bolsonaro faz é jogar alguns temas para o público de uma forma
porque ele faz mais barulho. E o público acaba olhando para aquele assunto. Então, muitas vezes o Bolsonaro faz o quê? Ele levanta um tema de uma forma que o pessoal fala assim, muito polêmico, muito barulhento e tal, para que as pessoas virem a atenção para aquele tema, façam uma pesquisa e descubram muita coisa. Então, quando ele fala determinadas coisas, por mais que as pessoas achem que é ofensivo, na verdade ele está ligando ali o que a gente fala, né? Acendeu uma luz. Por quê? Porque se ele simplesmente fala, o que a gente vai ter é uma mídia encobrindo o que ele fala. Cortando o que ele fala, colocando parte. Um bom exemplo é aquela questão dele, entre aspas, imitando as pessoas com falta de ar. Que divulgam isso nas propagandas. Mas ele não faz isso. Ele fala, eu não quero que a pessoa espere chegar naquele estado, e aí sim ele simula, para só depois ir para o hospital. Da mesma forma, eles fazem isso o tempo todo. É questão do, ele é agressivo contra a mulher. E colocam aquela cena dele com a Maria do Rosário. Na cena da Maria do Rosário, para os poucos que não sabem, a Maria do Rosário estava defendendo um estuprador, assassino, tudo isso, enquanto ele estava querendo punição. Ou seja, quem estava defendendo as mulheres ali, que era a mulher vítima, era o Bolsonaro. Já do outro lado, a Maria do Rosário estava defendendo o bandido. E aí eles invertem os papéis e colocam ele como um agressor, a mulher. Então, o que ele faz? Ele chama atenção. Quando ele gritou lá sobre o Ustra, e ele chama atenção, ele discute também com uma repórter e fala assim, porque você não quis pesquisar. Ele chama atenção para que o regime militar foi convocado pelo Poder Legislativo. Então o Bolsonaro ele usa uma técnica que é jogar uma luz em cima de algo, por mais que pareça incômodo, mas as pessoas vão parar para pesquisar. Por exemplo, ele conseguiu aí eleger uma boa base para poder governar. Mas ele fez isso como? Expondo que precisamos no Legislativo. Então o povo atentou para isso, observou isso, e nisso conseguiu se preocupar em votar para deputado e senador. O que não era feito antes. Ainda tem que melhorar muito, mas ele conseguiu alertar o povo sobre isso. Que não é chegar lá e vota presidente, vota governador e acabou. Que também tem que votar no Legislativo, porque isso dá um impacto muito grande. E essa exposição do Senado e da Câmara, principalmente ali nos 2 primeiros anos da Câmara e do Senado, e o Senado continuou, porque o Senado continuou fazendo força contra. Então o povo atentou para isso. Houve uma grande mudança no Senado, não foi tudo que a gente queria, mas mudou bastante. Então o que acontece? Ele faz isso para alertar. Porque do outro lado só tem mentiras. Do outro lado a mentira é uma constante. E falar em mentiras, falar algumas coisas aqui sobre mentira. Primeiro, a questão de atribuírem a ele, isso está sendo usado muito em algumas redes, o TikTok é muito comum, a pessoa bota a foto do parente que morreu e fala que meu voto é por você, aquela coisa toda. Mas esquece que o outro lado preferiu investir em Copa do Mundo do que em estádios. Aliás, do que em hospitais, né? Vamos construir estádios e não hospitais. Então, esquecem de dizer isso. Esquecem de dizer que já tem estudos dizendo que o tal tratamento precoce podia ter salvado muita gente. Foi negado. E quando a gente fala foi negado, muita gente vai falar assim, foi negado, como assim foi? Porque lembrem do secretário de São Paulo, que se receitou. Isso não pode cair no esquecimento, gente. Ele receitou para ele mesmo o tratamento precoce, enquanto falava para os outros não usar, enquanto negava-se. Era isolamento. Quebra a economia com isolamento, que não salvou ninguém. O isolamento não salvou ninguém. No mundo todo. Não foi só o governador daqui, não. Foi governadores, prefeitos e o mundo inteiro fazendo isso. Mas, tudo bem. E negando o tratamento precoce. O secretário de São Paulo se autorreceitou. Ele usou, mas negou para os outros. Aí a farmácia que expôs, tem um sigilo, foi processada. Esse cara da farmácia foi um herói. Por quê? Ele mostrou a fraude. Ele foi processado, mas ele mostrou o quão canalha esse tipo de gente é. E por falar em canalice, nós temos aí contra o presidente
os mesmos canalhas que sempre mentiram pra gente. O que eu fico abismado é que o brasileiro, depois de ver que a Globo, por exemplo, nunca fez nada que preste, é a mesma Globo que na hora fica com pena de bandido, que massacra a polícia, é a Globo que só se preocupa com ela, e agora as pessoas estão se consultando com a Globo, estão prestando atenção na Globo. Entendo, se a Globo está falando mal, é porque está incomodando o sistema podre. É porque está incomodando esse sistema podre. E eles vivem de mentiras. Por isso chamar o presidente de geno. E a gente sabe o que isso quer dizer. Quem sabe que realmente é esse crime sabe que ele não pratica isso. Muito pelo contrário. Mas eles escondem a podridão deles. Por quê? Vou dar um exemplo. Agora, não, fala em golpe comunista, isso nunca existiu. Nunca existiu. O Foro de São Paulo não tem como base partidos que têm a estrutura marxista. Não está lá na estrutura. O comunismo não existe. A Internacional Socialista, da qual o PDT faz parte, o Foro de São Paulo, que é uma associação de países socialistas. Aí a gente vem aquela máxima, né? O esquerdista fala aquela máxima. Não existe país socialista no mundo, porque para ser socialista não pode ter isso, não pode ter aquilo, e a gente está só caminhando. Tá, e você já fez isso na União Soviética, no leste europeu, na China. Você matou um monte de gente, a verdade é essa. Massacrou um monte de gente por uma ideologia fajuta, que na verdade tem esse objetivo, massacrar a gente. Ou seja, por essa ideologia canalha, matou pra caramba, fez uma desgraça, mas vai continuar tentando. Ah, porque a Coreia do Norte ainda não chegou lá. Não existe socialismo que preste, porque ele é uma ideologia assassina. E, por falar em ideologia, mais uma mentira. Negam a ideologia de gênero. Ah, mas por quê? Não, eles alegam que a ideologia de gênero é um termo criado por conservadores para poder perseguir o nome correto, a identidade de gênero e tal. Então, eu vou aproveitar a oportunidade para desmentir isso aí, tá? Eu vou ler aqui o significado de identidade, né? O significado, conjunto de caracteres particulares que identificam a pessoa, como nome, data, nascimento, sexo, filiação, impressão digital. Ou seja, características. Característica. Ou seja, nome, data, sexo, impressão digital. Ou seja, eu identifico uma pessoa como sendo aquilo. Isso é identidade. Não adianta querer dizer que você é outra coisa. Não adianta você falar, não, eu sou uma mulher asiática. Não adianta se você não é. Ou seja, é para identificar. Quando você passa um carro, atropela alguém. Como era o carro que atropelou? Um sedã vermelho. Imagine se a polícia falar assim, não, você não pode dizer que é um sedã vermelho. O dono pode querer que ele seja uma SUV azul. Não é isso, é um sedã vermelho, é assim que eu identifico. A polícia sabe que carro vai perseguir. Ela não vai perseguir uma SUV azul. Se as pessoas identificam com o carro que atropelou como um sedã vermelho. Então isso é identificação, características reais. É identidade de gênero? Não. Identidade de gênero é você pegar a característica biológica e falar, cara, você nasceu homem, nasceu mulher. E nesse ponto não existiria homem, mulher, trans. Até porque não faz sentido, né? Mas isso é outro ponto. Ou seja, se alguém fala em identidade de gênero, está presumindo que a pessoa tem aquela característica. E não tem. Tanto que pode voltar. Até porque eles acreditam que tem gênero fluido. Então isso não faz sentido. Agora, vamos ver o que seria o conceito de ideologia, né? Um conceito de ideologia. Sistema de ideias, valores e princípios que definem uma determinada visão de mundo, fundamentando e orientando a forma de agir de uma pessoa ou de um grupo. Ou seja, são ideias que definem uma visão de mundo, que fundamentam e orientam a forma de agir de uma pessoa ou de um grupo. Ou seja, essas ideias fazem aquela pessoa acreditar que ela é outra, porque isso é uma convicção dela, não é a realidade, é uma convicção dela. E aí, ela com esse sistema de ideias,
esse grupo acha que eu posso mudar o gênero. Então, é o termo muito mais adequado, porque é ideológico. Ou seja, é um sistema de ideias que pauta a ideologia de gênero. Não é uma identidade real. Ou seja, não é um homem que é mulher. Inclusive, isso não faz o menor sentido. Por quê? Se o homem se sente mulher e isso faz dele uma mulher, ele sequer seria uma mulher trans. Ele seria mulher. Não teria mulher trans e mulher cis. Ou seja, a mulher que nasceu mulher, ou seja, que é mulher biologicamente, nasceu mulher e continua sendo mulher, e aquela mulher que nasceu homem e tal. Por quê? Se é identidade, a característica é aquilo. Teria que ser idêntico. Teria que ser mulher de fato. Ou seja, mulher e ponto. Não cabe complemento na palavra homem ou mulher para isso. O homem e a mulher. E ponto. Isso é uma forma de identificar. Quando coloca mulher cis, basicamente está dizendo mulher identificada como mulher. Mulher trans é um homem cujas ideias o fazem crer ser uma mulher. Só que é um grupo que é guiado por essa ideia. Então o termo correto, o termo técnico, é ideologia. Então, seu esquerdista, pare de mentir que o correto é ideologia de gênero. Identidade de gênero sim é uma mentira. Porque você está partindo da premissa que você mudou uma característica real. Ou seja, que você simplesmente pode ser o que você quiser, o que é mentira. E se você acredita nisso, o simples fato de você dizer que é mulher trans ou homem trans é mais uma loucura. Por quê? Se você é de fato, você não tem que ter uma subdivisão. Isso não faz sentido. Então, a identidade de gênero, ela é uma fraude. Ela sim é a fake news. E a ideologia de gênero é o jeito correto de tratar, já que é um sistema de pensamento, já que é a convicção que está fazendo aquela pessoa se entender como homem e mulher. Então, isso por si só já é uma fake news. Identidade de gênero é fake news. Ideologia de gênero não é. É o correto, é o termo correto. Mas você também pode se socorrer do último aqui, que é a chamada disforia de gênero. E aí eu vou ler o significado de disforia. Sensação de mal-estar, ansiedade e depressão. Ou seja, é um mal-estar. E aí ele bota disforia de gênero. Transtorno resultante da discordância entre a identidade de gênero de uma pessoa e o gênero que lhe foi atribuído na nascença. Ou seja, uma mentira. Nesse texto aqui está errado o quê? Discordância entre a identidade de gênero de uma pessoa e o que foi atribuído na nascença. Não, a identidade é o que foi atribuído na nascença, é a característica. Ou seja, o transtorno resulta da discordância entre o que ele acredita ser e o que ele tem a característica. Ou seja, entre a ideologia de gênero e a identidade. Claro, aqui o dicionário está se adequando para não sofrer nenhuma represária, então ele está se curvando à ideologia de gênero. Mas na prática, a discordância é entre a característica, porque gênero que foi atribuído na nascença. Incrível você escrever isso no dicionário. Gênero que foi atribuído na nascença, ou seja, característica identificada quando nasceu. Isso é um fator característico, identidade. Ou seja, quando a identidade de gênero, que é o teu gênero real, entra em choque com a tua ideologia, você pode estar sofrendo uma situação de disforia de gênero, que é um transtorno. Eles não estão aqui dizendo outro nome, transtorno, claro, e separaram a identidade e colocaram como ideologia, porque, é como eu falei, é uma ficção que precisa ser colocada, e aí o dicionário aí não está tratando disso, mas quando você puxa o conceito, nos próprios dicionários, ideologia é um sistema de ideias. E identidade, até porque tem a carteira de identidade, né, tem esse tipo de coisa, é característica. Isso fica evidente que é uma fraude, é uma fake news. E a fake news está na identidade de gênero. Só que eles simplesmente pautam e fazem. Ou seja, o famoso tribunal escrevendo todos e todas.
Um tribunal analfabeto. Né? Só faltou o TODES. Só faltou o tal do TODES. Aquele conjunto de achocolatado. Mas, enfim, um tribunal analfabeto. Mas o que o tribunal faz? Não tem problema. Se eu sou analfabeto, eu mudo a forma que a gente escreve. Que aí a gente vai para os abusos das togas, né? Que é o que a gente tem. Inclusive, eu assisti um vídeo onde o interlocutor, de uma forma muito inteligente, ele fala: o nosso sistema eleitoral ele é tão bizarro que quem promove a eleição é quem julga se você questioná-la. Ou seja, quem faz a parte administrativa da eleição é quem vai julgar se você questionar. Então, é a mesma coisa que nada. Né? Porque a gente tem a ideia, isso é uma ideia que é implantada lá fora, que são os tribunais administrativos. Eu sou totalmente contra. Contencioso administrativo, eu sou totalmente contra. Que é o quê? Você ter uma justiça que só julga quando você entra numa ação contra a administração pública. Por que eu sou contra? Porque isso não é separação de poder. Isso é deixar aquele poder ali imune, intocado. E eu sou contra justiça especializada, tá? Para quem não sabe, eu sou muito crítico de justiça especializada. De justiça militar estadual, justiça, vara de proteção à mulher. Eu sou totalmente contra, porque essa justiça ela começa especializada e depois ela fica tendenciosa. E aí, como a maioria dos serviços públicos ele acaba, né, se autoalimentando, fazendo a retroalimentação, o que acontece? Ela tem que se mostrar importante, então aí que ela começa a ficar... ela faz a chamada hipertrofia. Ela começa a querer ser importante. Então ela começa a tentar se justificar. Você cria um órgão para combater a seca. E aí a seca acaba. Sei lá, chuvas, isso e aquilo. Esse órgão vai ter que inventar alguma coisa para ele continuar existindo. E aí ele vai tentar, sei lá, dizer que existe uma seca, que existe isso. É o caso dessas ideias aí de racismo ambiental, esse tipo de coisa. Porque o cara tem que se manter. Ele tem que manter aquilo ali. Para manter aquilo ali, ele precisa se auto-justificar. Então ele precisa superestimar um caso isolado de racismo, ele precisa falar de racismo ambiental, ou seja, a chuva pegou um bairro que moravam mais negros. Então por quê? Porque é para se auto-justificar. Porque ele vive disso. Diferente das pessoas que falam sobre um determinado tema, normalmente essas figuras, eles vivem e se alimentam disso. Então quando você pega um Black Lives Matter, as pessoas que estão acima, inclusive comprando mansões, vivem de explorar o racismo. Se você acaba com o racismo, eles se afundam. E é aí que a gente tem que ter o cuidado com a esquerda. Por quê? A esquerda tem um plano de poder, mas ela alimenta esse sentimento. A esquerda alimenta isso. Por quê? Porque ela cria espaços para essas pessoas se auto-justificarem. Então o que ela faz? Ela cria um espaço, vamos supor, ela cria um instituto de pesquisa de proteção ao LGBT. E enche de gente lá. Essas pessoas, elas acabam, muitas vezes, para saber que elas são, para se tornar úteis, para manter aquele cabide, para manter aquele emprego, ela quer manter aquela ideia. Então ela vai fomentar essa divisão para que tenha uma justificativa para aquele órgão existir. Por exemplo, você faz uma empresa do trem-bala. Se você chegar dependendo num órgão desse, dependendo tem alguém lá que ainda está defendendo o trem-bala até hoje. Por quê? Ele não quer saber se é viável. Ele quer continuar na empresa do trem-bala. Para ele tá bom. E é esse o problema. Então quando você faz Secretaria de Apoio LGBT numa prefeitura, aquele cara, ele tá ali empregado, ele tá ali em uma condição... Eu já falei sobre isso. Por exemplo, o delegado que é o chefe da DEAN, ele poderia estar subordinado a um delegado mais antigo do que ele. Mas não, ele tem uma delegacia dele. Mas, para isso, ele precisa que tenha crime contra a mulher. Não estou dizendo que ele vai fazer. Mas ele vai sempre alimentar isso. Então é um tipo de instituto que se autoalimenta. Isso é perigoso. Ah, você está acusando as DEANs de promoverem a agressão contra a mulher? Não. Eu estou dizendo que a partir do momento que isso chegue a pontos muito insignificantes, as DEANs perdem a sua função. Então, esse é o perigo da justiça especializada, esse é o perigo da delegacia especializada. E aí a gente vai começar a ter a violência moral, a violência política de gênero, a violência
de olhar de gênero, a violência de pensar contra a mulher. Porque eles vão querer avançar, para assim alcançar mais gente e ser mais útil. Entenda? E a esquerda vai alimentar isso, criando essa loucura de não, porque existe um grupo de negros dentro dos negros, um grupo de LGBT dentro do LGBT. Existe homossexual transfóbico. Esse é caso já conhecido na Inglaterra, né, das lésbicas que são transfóbicas porque não querem ter relação com mulher trans. Ou seja, ela não quer ter relação com um cara vestido de mulher. Se ela é lésbica, seria o natural. Mas elas são acusadas de transfobia. Isso acontece, ou seja, dividindo, subdividindo. Por quê? Porque todo mundo quer o seu pequeno feudo. E a esquerda sabe fazer isso, ela alimenta isso. Ela vai dividindo os feudos e cada um ali vai ter o seu poderzinho e o poder maior se alimenta disso. E essas pessoas querem se alimentar, então elas estão sempre defendendo isso. Ou seja, ela precisa desse nicho e ela vai se alimentando disso. E a esquerda vai incentivando essa prática. Isso é bem doentio, isso é muito ruim, isso faz muito mal para a sociedade como um todo, porque ela vai criando essas fissuras entre grupos, ela vai rachando os grupos para que cada liderança ali tenha suas ambições. Não à toa a gente vê o cara falar sobre determinado termo, e aí o outro que é de uma minoria, da minoria, ele vem, não, você está falando que teve aquele caso engraçado, né? Porque as pessoas, o cabelo enrolado é que é o cabelo bom, o cabelo liso é ruim, aí, não, mas o índio vai se ofender, porque aí ele também tem cabelo liso, ou seja, a minoria da minoria, da minoria, da minoria. Né? A questão da dívida histórica, também eu assisti um vídeo que é lá de fora, que é muito interessante, onde a mulher, ela questiona, ela fala assim, poxa, se tem dívida histórica na escravidão, nós temos que olhar os dois lados. E aí o defensor da dívida histórica fala assim, como assim olhar os dois lados? Se o branco só teve vantagem. Ela falou, não, vários marinheiros ingleses morreram em conflito com navios negreiros. E vários líderes negros na África venderam os seus pares. Porque isso ninguém questiona, né? Ou seja, existem algumas coisas que têm que ser questionadas. Que o sistema escravagista, ele era alimentado por negros que vendiam negros. Então isso já é o primeiro ponto. Alguns brancos lutavam contra a escravidão, como ela deu exemplo aí de marinheiros ingleses, que morreram lutando contra navios negreiros. Contra, no caso, aí, o que a Inglaterra considerava à época tráfico de escravos. Enquanto negros lucravam vendendo negros. Por outro lado, a gente também tem que fazer a seguinte avaliação. Nem todo negro que veio para o Brasil veio durante o período de escravidão. Muitas pessoas vieram depois. Quando já não existia escravidão, o cara veio da Angola, Moçambique, principalmente, que falam a nossa língua, para cá. E nem todo branco veio também no período de escravidão. Muitos europeus vieram depois. O que falar dos italianos que vieram depois? Eles são brancos. Muitos portugueses vieram depois. Não vieram durante o período de escravidão, não tiveram escravos. Eu mesmo posso dizer que do lado do meu pai, né, o pai dele português, veio para cá, ou seja, não tinha escravidão. E do lado da mãe dele, que os pais eram portugueses, ela nasceu aqui, mas os pais eram de lá, a irmã mais velha nasceu lá, então também vieram para cá e não tiveram escravos. Não tiveram essa época de escravidão. Ou seja, eram portugueses, mas vieram para cá e trabalharam. Não tiveram escravos. Assim como negros que vieram para cá já não havia mais escravidão. Não passaram por esse período. Esse período ele está ali no fator histórico. Mas a gente nunca vai saber quem deve quem. Até porque tem que cobrar lá quem vendeu os seus próprios irmãos. Se é que eram irmãos, porque às vezes é um tribo diferente também. Até isso é complicado. Não, porque o negro vendeu o negro. Cara, você está jogando todos no mesmo balaio? Você está dizendo que então todo negro é da mesma etnia? Não. A África não tem uma etnia. Tem várias etnias. Então uma tribo, ao vencer a outra, vendia. E não tinha esse sentimento de irmão. Ah, porque é negro também? Não. Dependendo, ele se dava mais bem com o europeu, com quem ele tinha uma política boa, do que com aquele negro que ele lutou a vida inteira, a tribo dele. A gente pode dizer aqui do caso dos índios. A própria Batalha do Rio de Janeiro é um exemplo, onde uma tribo de índio com a rivalidade com outra tribo, uma se junta com os portugueses e outra com os franceses. Nós tínhamos índios lutando contra índios.
aliados aqui aos portugueses europeus contra franceses europeus. Ou seja, aqui nesse ponto, o índio, ele iria matar outro índio, ele iria matar o francês, mas ele não mataria o português, que era um aliado dele. E aqui, vou dar um exemplo, o francês mataria o europeu, que é o português, o outro índio, mas não mataria o índio aliado dele. Então isso não tem nada a ver. Quando se colocam todos os índios no mesmo balaio, isso sim é uma espécie de racismo. Quer dizer, todo índio é igual. Lá não, lá tem português, espanhol, né, inglês, o europeu a gente vai dividir. Mas o índio a gente vai tratar tudo como igual. Como se fosse uma tribo única que ocupava todas as Américas. Lá do Alasca até a Terra do Fogo era uma coisa só, uma tribo única. Incrível, né? E na África a mesma coisa, todos os negros eram da mesma tribo. Na Ásia também, será que é assim? Será que o pessoal da China, do Japão, era tudo a mesma coisa? Eles ficam até ofendidos de falar, né? Então, ou seja, essas mentiras que são contadas tantas vezes acabam virando na cabeça das pessoas verdade. Então, por exemplo, quando se fala em pandemia, nós temos que ver o seguinte: mortes, mundo inteiro. Então não cola que o Bolsonaro é genocídio e o caramba 4. Vamos pegar o contexto. Ele falando de falta de ar, ele estava alertando para que as pessoas fizessem um tratamento precoce antes de ter falta de ar. E isso já Harvard está comprovando, e N outras pessoas fizeram uso sim. Fizeram uso. Teve até uma atriz que falou que era malária. Né? Depois não teve mais como esconder, enfim. Mas isso aconteceu. Ah, a vacina atrasou a compra. Não. Assim que liberou, ele forneceu. Ele não obrigou. Ou seja, tem pessoas não vacinadas até hoje. Algumas pessoas não são vacinadas até hoje. Por quê? Porque não foi obrigado. Porém, o que acontece? Quem quis, ele disponibilizou. Tava lá. Quer vacinar? Toma aqui. Primeira, segunda, terceira, quarta dose. Tá lá. Então, foi comprado. Quem acredita, vai lá e toma. Quem não acredita, não toma. Tem gente aí que tomou 4 doses. Tem gente que tomou 2. Tem gente que tomou 1. Tem gente que tomou 0. Faz parte. Cada um com a sua convicção. Eu, 0. Mas é a visão de cada um. A minha única... A única coisa que eu acho que tem que ser feito é explicar o que é. Primeiro, pesquisem no Google mesmo. Terapia gênica. E aí, veja se você concorda ou não. Mas isso foi omitido. Quando ele falou de virar jacaré, ele estava falando o quê? Nenhuma delas quer se responsabilizar. E elas não mentiram não, tá? Posso ficar muito puto com Pfizer, com isso, com aquilo. Mas nenhuma delas mentiu. Todas elas falaram, não nos responsabilizamos pelos efeitos colaterais. Porque não estava na fase final. Não deu tempo de fazer todos os testes. Então, cada um vai ter a sua visão disso, mas o que ele quis dizer foi, você pode sofrer um efeito colateral. E o laboratório falou que ele não testou o suficiente, que você pode sofrer um efeito colateral. E se você sofrer um efeito colateral, não adianta ficar chateado com o governo, nem com o laboratório, porque a gente disponibilizou, mas você está tomando porque você quer. Em tese é porque quer. Embora houve muita enganação, muito pânico, houve quem forçou, falou, não, se não tomar vai ser demitido, não vai poder frequentar tais lugares. Né? O nosso judiciário, então, deu um exemplo, tribunais fechados, impedindo as pessoas de entrarem para ter acesso à justiça. Meu Deus do céu, o judiciário e o Ministério Público, eles têm dado uns exemplos de cidadania incríveis, incríveis, e não se limita ao STF, tá? Não se limita ao STF. Estou falando o judiciário aí como um todo. Claro, há inúmeros juízes que não compactuam com isso, né? E alguns até respondem lá dentro por causa disso. Há inúmeros promotores que não compactuam com isso, mas, infelizmente, o judiciário e o Ministério Público deram muito show do que não fazer. E aí, infelizmente, esses não podem ser mudados numa eleição, né? Infelizmente, são poderes que não têm essa volatilidade. É uma parte ruim de ter estabilidade. Quando a tua estabilidade é um problema, você não consegue se livrar dele. E esse foi um caos, né, que foi produzido, infelizmente. O legislativo, eu acho que tem que trocar todos. Recentemente eu vi uma postagem do governador aí do Espírito Santo falando, não, quem trancou as pessoas não fui eu, foi a pandemia. O vírus foi lá e
mandou a polícia recolher os outros, fechar comércio. Ainda é um covarde, né? Ainda é um covarde. É igual a Globo, fica em casa, o choro é livre, depois, não, fica em casa se puder. Mentira, não foi isso que eles pregaram. Mentira. Só que eles não se responsabilizam pelo que fazem. Jornalista não responde pelo que faz. Entendam isso, por isso que ele fala a merda que ele quiser. É igual esses artistas dando opinião. Esses caras estão sentindo falta de passeio em iate, de Ilha de Caras e outras aí, né? Caio Pedro aí, pra quem conhece Cuba. Eles estão sentindo falta disso. Do luxo que eles sempre tiveram. Essa galera faz parte de um clubinho. Eles frequentam as mesmas rodinhas. No baile deles, o povo não entra. O povo é tratado como lixo. Se entrar é pra servir. E é isso que eles estão sentindo falta. É por isso que eles estão brigando. Pela esquerda. A esquerda sempre parasitou. Sempre o povo sofreu. Sempre teve miséria. Sempre teve gente no corredor de hospital. E agora, porque o Bolsonaro... Pô, é o quê? Todo mundo comia picanha pra caramba. Picanha e cerveja. E agora o cara tá aí mentindo, falando em picanha e cerveja, um bobão acreditando. Pô, fala sério. Nenhuma das mortes de Covid é culpa do presidente, não. Teve uma maluca que perguntou se o padre deu extrema unção pros mortos de Covid. Lá na coisa. Aí depois falou, você não deu porque você não é padre. Não tinha como dar extrema unção, não podia entrar. Não tinha nem enterro. Não podia dar extrema unção. Falaram que o Bolsonaro não visitou os mortos, não foi no enterro das vítimas de Covid, mas foi no da Rainha Elizabeth. Não podia ir. Porque eles criaram um pânico generalizado. Era tipo, tranca o seu avô, a sua avó em casa sem pegar sequer sol. Então esse tipo de gente sempre parasitou do povo brasileiro. Sempre tiveram na Ilha de Caras, andando de iate, e você tendo que trabalhar pagando um montão de imposto. Sempre defenderam o CLT, mas nunca foram CLT. Foi isso, o Bolsonaro foi mais uma das coisas que ele foi ignorante, mas ele mostrou para todo mundo. Que eles não trabalham no regime de CLT. Que eles abrem uma empresa, fazem um contrato com a Globo. Sabe por quê? Vamos fazer uma continha aqui. A CLT, ela come em torno de 11% do salário para aposentadoria, para previdência, e 7% para fundo de garantia. Vamos colocar aí que ela tira aí quase 20%, não é isso tudo, pouco menos. E o patrão também tem as suas despesas do outro lado. Mas vamos colocar 20%. O teto da previdência é em torno de 6 mil reais. Estou sendo gentil aqui, estou jogando para cima, eu acho que é nessa faixa mesmo. 6 mil reais. Então vamos lá, vou fazer uma conta aqui simples, eu não sou bom de conta, por isso que eu fui pro direito, mas vamos fazer uma conta simples. O malandro trabalha lá na Globo, apresentando jornal, programa de auditório, e ele ganha 200 mil reais. Se ele for pagar quase 20%, ele vai pagar quase 40 mil de previdência e de fundo de garantia, tudo isso. Quando ele for se aposentar, ele vai receber 6, que isso é o teto. Porque esse cara vai ser maluco de fazer isso. Ele vai abrir uma empresa e se ele pegar todo mês 40 mil e comprar ações, abrir franquias, ele está ganhando muito mais quando ele estiver aposentado. Vale muito mais a pena. Agora, para o cara que ganha 3 mil, é descontado em 600 prata, e aí, no final da vida, vai receber aí um pouco menos, é 2 e pouco, para ele compensa, porque ele não consegue juntar esse dinheiro. Mas não compensa. E compensa pouco, tá? Mas não compensa para quem ganha muito. Ou seja, esses caras, eles não contribuem porque não vale a pena. Aí eles querem que você contribua. Você ganha 10, vai ganhar 6. Você ganha 15, vai ganhar 6. Você ganha 3, vai ganhar uns 2,5. Mas eles não vão contribuir. Porque eles não são malucos. Eles sempre fizeram isso. Eles se importavam com o povo. Por que ele não pega e bota lá os 40 mil dele na Previdência? A Previdência tá bem mais rica. Mas no final ia pagar 6 a ele. Porque ele só faz caridade com um dos outros. É caridade com dinheiro público. É pedindo Criança Esperança. Mas não vai fazer com dele. Não vai abrir mão de ter um jatinho, de ter mansão na Costa Verde, de ter carros de último tipo, blindado, segurança armado, mas quer que você ande sem arma. Não reage não. Deixa o cara te roubar. Se ele tiver afim, te bater. Se ele tiver afim, te matar. Se ele também quiser te estuprar, deixa. Não reage não, que é mais perigoso. Mas eles andam com segurança em carro blindado. Então,
Um cara que tem segurança, carro blindado e quer te negar o direito de se defender, como que você vai ser influenciado por essa porcaria? Como que você vai levar esse cara a sério? Eles sempre tiveram nos banquetes de luxo, rindo do povo lá fora comendo migalha. E o povo ainda vai levar essa porcaria a sério. Não tem como. Esses caras estão do lado de quem eles dizem que defende os pobres, mas que nunca fez nada para os pobres. Os pobres continuavam pobres. Os pobres ficaram sofrendo aí durante todo esse tempo. Aí vai falar assim, mas hoje no governo Bolsonaro ainda tem pobre. Mas o Bolsonaro não promete esse milagre de picanha e churrasco para todo mundo. Picanha e cerveja para todo mundo. Ele não promete isso. E ele não diz que ele é o pai dos pobres. Só que, no momento de pandemia, fica em casa, a economia a gente vê depois, o choro é livre, mas estava trabalhando. Porque estava falando o choro é livre, estava trabalhando. E você aí se ferra aí, passa fome, vai à falência. O cara que trabalha numa barraquinha, vai à falência. O cara que trabalha por conta própria, falência. Dane-se, o choro é livre. Só que agora, igual o governador do Espírito Santo querendo a reeleição, não quer nem isso assumir. Não foi a pandemia. Foi a pandemia o cacete, pô. Você não foi obrigado. O presidente não fez. Você não era obrigado, era só não fazer. E se cada prefeito fizesse ou não, era problema deles. Mas se você colaborou sim para a crise econômica e você não salvou ninguém, porque o isolamento não salvou ninguém, em nenhum lugar do mundo. Tanto que teve mortes em todos os lugares. Ou seja, descarado e covarde, que não quer assumir as suas atitudes. Não quer assumir. Se ele quer fazer isso, que ele vire jornalista, porque jornalista não precisa assumir. Mas ele é governador, ele tem que ser cobrado. O povo do Espírito Santo, deixa ele em casa. Ele que fica em casa. Se ele não for eleito, o choro é livre. E se ele não quiser trabalhar, é porque ele ficou em casa porque ele quis. Mas não deixem ele assumir o governo do Estado. Não deixem, porque ele não fez o fica em casa, agora é a hora dele ficar em casa. Porque todos que fizeram fica em casa tinham que não ser reeleito. Ou seja, isso é um absurdo. Mas, é como eu falei, a gente ainda está amadurecendo bastante. E essas mentiras têm que ser constantemente combatidas. Quando alguém fala, porque o Bolsonaro é isso, aquilo. Analise, veja o que ele fala. Veja o que ele fala. Entendeu? As pessoas costumam muito dizer assim, Bolsonaro defende a tortura. Aí bota o vídeo dele. Obrigado aí, Edson. Bota o vídeo dele falando sobre a questão da tortura. Escutem, assistam o vídeo todo. E eu vou falar, quem não concordar com ele ali é que é o desalmado. Porque eu vou resumir aqui o que ele falou. Ele disse o seguinte, um grupo de sequestradores está com uma criança. A criança vai morrer. O cara liga para a família para exigir um resgate. Porque a família nem tem como pagar. E a gente sabe que pagar também não é garantia de nada. A polícia pega ele ali ligando. Aí o Bolsonaro falando, dá ali uma forçadinha para ele entregar o cativeiro. Aí ele entrega e resgata a criança. A criança morreria se não fosse essa ação. Esse é o exemplo lúdico que ele deu. Se você não concorda com isso, desculpa. Eu não vou falar o palavrão aqui porque eu já estou tendo a conta lá do Instagram verificada e eu já tive a do Twitter reduzida e suspensa por um dia. Se você acha que esse cara tem que ser preservado e a criança morta, o adjetivo que eu colocaria para essa pessoa que é a favor disso, ou seja, que defende que esse cara tem que ser poupado, e mesmo que a criança ali inocente morra, se eu falar o adjetivo aqui, o meu Facebook cai. Vai cair. Eu vou tomar um ban, minha conta vai pro espaço. Porque não tem como eu usar um adjetivo aqui que não seja absurdamente agressivo. Porque é o que a pessoa merece. Tá? É o que a pessoa merece. Então, o que acontece é o seguinte, o cara defender isso é um absurdo. Mas para quem defende aborto, né? E tem pena de traficante, eu acho que até faz sentido. Mas na prática, nós temos essa realidade. Quando ele falou isso, imagine se você pudesse forçar um pouquinho para conseguir informações e evitar determinados atentados que mataram vários inocentes.
Não é o cara bombardear sequer um quartel, não. É bombardear locais com inocente, criança morrendo. Inocente. Então, sinceramente, o monstro não é o Bolsonaro. Porque o que ele está falando é, em um caso extremo, para preservar vidas inocentes, não seria absurdo forçar que um criminoso desse determinada informação. É isso que ele está falando. Só que eles conseguiram colocar isso na mente das pessoas, que isso é absurdo. Eu não sou a favor de o Estado ter esse poder, mas em medidas extremas, o que o Bolsonaro falou foi isso. Entendeu? Mas é também mais uma mentira. É mais uma mentira que é contada. Por falar nisso, a gente tem aí o vídeo da ex-ministra e futura senadora Damares sobre as questões aí do Pará, enfim, coisas que ela falou. E houve uma reação, né? Um choque das pessoas de bem, que muitos não tinham conhecimento disso daí. Eu não tenho conhecimento do fato, mas é óbvio que a gente sabe que coisas ruins acontecem, né? Para quem não viu e tem estômago, porque é um filme complicado de ver, eu assisti, mas é um filme bem complicado de ver, o filme Anjos do Sol faz um relato sobre isso. Não da forma dramática que a ministra colocou ali, tal, mas bem próximo. E o filme é bem chocante, tá? O nome do filme é Anjos do Sol. Podem assistir, filme nacional, tá? Ou seja, ela não tirou isso da cartola. Ela não tirou isso da cartola, tá? Ela falou isso provavelmente embasada, e aí teve uma reação gigante, porque ela tinha que comunicar, mas o Ministério de Direitos Humanos lá, o ministério dela, já declarou que tem investigações sobre isso. Eu espero que as autoridades que também se omitiram e agora estão aí em polvorosa também sejam investigadas, porque incomoda quando aparece na mídia, quando a ministra fala, mas tem que incomodar sempre. Então as autoridades têm que ser investigadas, porque se isso acontece, e acontece debaixo das barbas de alguém, esse barbas não tem qualquer alusão a nome não, tá, gente? Esse alguém tem que ser investigado. Então isso é muito importante. Esse tipo de crime é gravíssimo. Eu, particularmente, eu tenho o ponto fraco, né, que é a questão de criança, que eu acho que tem que ser protegida ao extremo. Ao extremo. Então, assim, eu tenho esse ponto fraco. Eu acho que rapto de criança, seja para o que for, tem que ser um crime tratado com a maior gravidade possível. Com a maior gravidade possível. Você tirar o filho de alguém, você tirar alguém de uma família, isso tem que ser tratado com uma gravidade extrema. Tá? Para mim é um crime que tem que ser extremo. E se a finalidade é tipo órgãos ou então prostituição, piorou. Piorou. Entendeu? Piorou. Mas é o que eu falei, a gente tem que ter um limite do que fala, mas é uma gravidade absurda e isso tem que ser combatido com unhas e dentes e todas as forças que a gente puder. Isso tem que ser realmente tratado com radicalidade, isso não pode ser admitido. Alguém que chega ali e sequestra uma criança, alguém que faz tráfico de pessoas para fim, qualquer um que seja, mas especialmente esses que eu citei aqui, tem que ter um tratamento, para não dizer um fim, mas tem que ter um tratamento bem radical. A polícia tem que ter um esforço grande para isso, o judiciário tem que ser intolerante com isso, e o MP também. Ao invés de ficar preocupado com fake news, né, que é uma palhaçada, a gente vê o Ministério Público e Justiça se preocupado com isso, enquanto tem gente aí editando vídeo à torta e à direita, mas fake news só existe se a direita fizer, aí o gabinete de ódio, esse tipo de narrativa idiota, ao invés de ficar preocupado com isso, teria que se dedicar a esse tipo de coisa, porque isso sim é um problema grave que tem que ser combatido. E eu espero que acabe, né? Embora a gente saiba que infelizmente não vai acontecer. Mas para quem ainda tem dúvida, não é na gravidade que a ministra falou, né? Atualmente vai ser senadora, ex-ministra, mas esse filme Anjos do Sol, ele trata disso. E é o que eu falo, é um filme para quem tem estômago, porque o filme é bem chocante. Eu assisti, eu achei um filme complicado, você demora a digerir esse tipo de coisa aí, tá? Então, nesse caso, é isso aí. Hediondo, para não dizer uma pena mais grave, porque a gente não tem, né?
Mas, assim, realmente tem que ser hediondo. Esse tipo de crime tem que ser nojento. Criança tem que ser protegida em primeiro lugar. Tem que ser ali, ó. Porque ele tem que ser protegido, convive na família, esse tipo de coisa. Mas é o que eu falo, eles não respeitam nem as crianças. É uma questão de... É uma engenharia social doentia. E isso tem que ser combatido e destruído. Tem que ser totalmente combatido. E os falsos defensores de direitos humanos eram para estar agora não aplaudindo a ministra, não, porque eles fazem oposição, mas era para estar tentando colher o máximo de informação para combater essa monstruosidade. Ah, mas aí ela tá falando por questão eleitoral. Gente, é o que eu falei, um filme antigo, não tem sentido. Isso é igual o caso aí do Lula, que chamaram uma reportagem lá de 2009, se eu não me engano, onde um jornalista escreve de uma conversa onde o Lula teria falado uma situação que aconteceu quando eles estavam presos na carceragem do DOPS de São Paulo. Esse cara, só para ilustrar, esse jornalista, ele não foi preso com o Lula, ele foi preso aqui no Rio de Janeiro. Só que ao conversar sobre prisão, o Lula fala sobre um episódio onde ele teria, segundo esse jornalista, tentado forçar uma relação sexual aí com um jovem que estava preso junto com ele. Detalhe, o cara publica isso e, claro, o Lula diz que quem acusa que tem que provar, tudo bem, faz parte, mas vem a pergunta, como o cara saberia que existia essa pessoa? Essa pessoa depois aparece e não nega o fato, tá? Então isso é muito complicado, inclusive o cara fala que não vai negar, porque ele ou seja, não nega, mas também não assume, enfim. Então é algo complicado, mas é o que eu falo, que sempre esteve debaixo dos tapetes. Então você que fica confiando em mídia, e eu não estou falando que seja verdade não, tá? Porque pode ser uma falácia de um jornalista, ele pode ser a Patrícia Leles do contra o Lula, tá? Porque tem, né? Os jornalistas que inventam coisas da cachola. E esse tipo de gente existe, infelizmente. E o que eu quero dizer é o seguinte, a mídia faz questão de dizer o que é só o que interessa a ela. É o que eu falei, durante a questão da pandemia, eles não trataram como terapia gênica, eles venderam como vacina, porque vacina tem uma confiabilidade maior. As pessoas não têm problemas com a vacina, mas eles não falaram terapia gênica. Ou seja, mentiram pro povo. E isso é que eu falo, isso é que foi o problema. Porque as pessoas não puderam tomar decisões de olhos abertos, foram enganadas. Mas, no que diz respeito ao Bolsonaro, ele forneceu, tá lá, tá aqui, vacina, quem quiser. Claro que algumas pessoas, é o que eu falo, foram induzidas, vai perder o emprego, não vai poder entrar em tal lugar. Imagine alguém que tem negócios lá fora, não vai poder entrar no outro país. Não é culpa do Bolsonaro, mas foram forçadas ainda que indiretamente. Outras conseguiram não usar, outras usaram o que queriam, e aí tudo bem, é um direito seu. Pode ter efeito colateral, eu acredito que tem, mas, enfim, é um direito da pessoa ali usar ou não. Mas eles esconderam. E o Bolsonaro só disponibilizou. Ele só falou, tá aí. Não obrigou. Ele não obrigou, o que pra mim é o fundamental. O importante foi ele não ter obrigado. Foi ele ter disponibilizado sem obrigar. E ele falou o recado do jacaré, né, gente? Ele deu o recado. A gente tem que começar também a entender os recados. Ele falou, eu não vou tomar. Se virar jacaré, depois não reclama. O aviso foi dado, a posição dele tá ali. Agora também ele não negou pra ninguém. E agora ainda assim ele é acusado. E as pessoas usam artifício, que é o que eu falei. Vão pra internet, principalmente o TikTok, que é uma rede de alcance mais nivelada por baixo, vou dizer assim. E lá o pessoal de fato bota foto com um parente que morreu no Covid, acusa o Bolsonaro e pede voto contra ele. O que é doentio, mas pro esquerdista usar o caixão do parente de palanque, o Lula já mostrou isso, né? O Lula já mostrou que isso aí é uma prática natural pro esquerdista. Eles não têm esse tipo de pudor. Aliás, se você é de esquerda, você tem que abrir mão de pudor, né? De moral, de ética, desse tipo de coisa. A mentira faz parte do teu jogo. É a tua arma central, né? Então, a esquerda é isso. Por isso mesmo que ela vive disso. É o que eu falei. Eles falam que ideologia de gênero é uma mentira. Quando identidade de gênero é uma mentira, eu vou deixar aqui gravado a live, pode assistir que eu explico sobre isso. Conceito de um e do outro. E disforia, claro, que o dicionário dá uma alterada ali,
porque ele quer dizer, ele quer fazer a narrativa, mas quando ele fala da sua nascença, ele está falando de identidade sim, porque característica é algo que você identifica. Ideologia é algo que está aqui. Então, é ideologia de gênero. Porque pela característica, se aquela pessoa ali, você pegar ali um exame de sangue, a pessoa tiver que fazer um exame para fazer o DNA de quê? É do gênero de nascença. Então, aquela pessoa nasceu aquilo, a característica é essa. E se ela fizer uma mudança cosmética e por conta de uma ideologia, ela tem disforia, provavelmente disforia, ou não, ou ela simplesmente precisa ser aceita em um ciclo. É o que eu falo, é essa questão de ciclo. E eu finalizo por aí. A gente tem que entender quem a gente está ouvindo na hora de tomar decisão. Porque se você está se aconselhando com um artista que sempre viveu no maior luxo e nunca se preocupou com quem estava embaixo, porque fazer caridade com o dinheiro doado pelo Criança Esperança, que você sequer pode declarar, enfim, isso é outra história. Fazer caridade com dinheiro público é outra coisa. Agora, ainda que faça com o seu, para colocar lá no imposto de renda, entendeu? Caridade mesmo você não pode nem divulgar, senão não é caridade, é propaganda. Tá? Quando você vai ajudar alguém, o certo é você nem divulgar. Eu tô aqui fazendo essa bondade aqui. Tô aqui fazendo a bondade, tá, Facebook? Estou aqui fazendo bondade. Pô, isso não é bondade, não. Isso é propaganda. Isso é propaganda. Tá? Aí o cara fala assim, o político não pode dar cesta básica durante a campanha. Eu acho corretíssimo, tá? Isso eu não tô questionando, não. Porque isso é compra de voto. E aí o cara vai lá e toma aqui a cesta básica todo ano, mas tá filmando, fazendo propaganda. Isso é propaganda, gente. Isso é propaganda. Não é caridade. A miséria daquelas pessoas está sendo explorada para ganhar like, para ganhar audiência, ponto no Ibope, vai vir patrocínio. Então não caiam nessa daí, não. Isso não é bondade, tá? Agora, quando você quer diminuir a produção do agro, que vai fazer a carne, a comida ficar mais cara, mas você vai ter. Fiquem tranquilos, o cara que tem um jatinho, o cara que tem mansão, lá na Ilha de Caras, gente, eu tô dando a Ilha de Caras aqui como exemplo, tá? Lá em Camboriú ainda é menos, mas assim, eu digo Ilha de Caras que é uma coisa fechada. Lá na Ilha de Caras não vai faltar picanha, não vai faltar cerveja, até porque não falta hoje, tá? Quem quiser pesquisa aí sobre Caio Pedro, que é uma ilha onde Fidel Castro recebia os seus convidados ilustres. Caio Pedro, uma ilha de luxo em Cuba. O povo passando fome, mas a ilha de luxo estava lá. Né? É o versão Palácio de Versalhes dele. Então, assim, ele tinha uma ilha de luxo. A ilha tá lá. Você consegue até visualizar pelo Google Maps, tá? Você consegue visualizar. E tá lá a ilha. E é isso daí. É esse tipo de gente que quer aconselhar as pessoas. Ou seja, é bem dramática a coisa, mas nunca foi tão fácil decidir. Nunca foi tão fácil. O importante é que aqueles que não votaram, aqueles que votaram nesses candidatos aí que era enganação, a gente já sabia. Lembra quando o padre falou aqui é um 5 contra 1, agora acabou isso? O padre falou isso aí? Porque ele estava denunciando essa enganação. Sempre foi uma enganação, teatro de tesoura puro. E agora eles botam a cara. A gente vê ali, não, agora mudou de lado. O Ciro Gomes bateu no cara a campanha inteira e agora vai pro lado do cara. Sabe por quê? Porque é a mesma coisa que duas torcidas do mesmo time brigando. Tá torcendo pelo mesmo time. A briga ali é uma coisa pontual entre eles. É saber quem é a maior torcida, saber quem o time ama mais, mas a briga é pelo mesmo time. O Bolsonaro é a única corrente que não está no sistema. Ele não está no sistema. O resto é todo o sistema. O sistema todo trabalha contra ele para continuar mantendo aquilo que você sempre viu. Ou seja, o povo sempre foi escravo. Sempre foi escravo e agora está ouvindo essas pessoas que sempre tiveram a mesma posição. Ou seja, há 20 anos atrás, nós éramos enganados, isso e aquilo, e agora você está ouvindo o Globo de novo. Entendeu? Tem que se livrar desse tipo de prática. Tem que começar a entender que quem está lá, essa grande mídia, ela está querendo controlar as pessoas. Entendeu? É isso. Entendeu? Então, pessoal, vou encerrar por aqui e no segundo turno é isso aí, é 22. É 22 por quê? É 22 ou todo esse sistema nojento que sempre
espremeu o brasileiro, que fez do Brasil um país com alto índice de homicídio, com um povo desesperançoso, com tudo degradado. O nosso país poderia ser gigante, mas a esquerda fez isso. Esse sistema nojento. Esse sistema nojento. E o Bolsonaro é a pedra que ficou no caminho desses caras. Eles precisam removê-la. Tá? Eles precisam removê-la. Depois eles vão para cima do legislativo. Muitos são leais ao Bolsonaro e vão continuar, mas muitos ali, que estão pintados como direita, vão se vender. Muitos vão... Ah, não, tá vindo? Vai. Tá? Tem muita gente que não é de direita, mas foi eleito ali e está sendo considerado como base de direita. Então, gente, sem o Bolsonaro, o Lula vai corromper os que são voláteis e aquela galera vai ficar minoria. Então, segundo turno é Bolsonaro, é 22, não tem o que discutir. Valeu, pessoal. Terminando a live de hoje.